Sorocaba na Cultura. Meu nome é Itamara Alcoleia, eu atuo na Escola Jaci Dourado Matielli e sou professora de Educação Infantil na Rede Municipal de Sorocaba há 11 anos. E venho contar para vocês hoje o projeto de minha autoria, Pequenos Cientistas. Esse projeto, como toda a rede, a gente faz um planejamento anual no começo do ano, que é baseado no projeto político-pedagógico da escola. Baseado nesse projeto da escola e também nos documentos nacionais, como a BNCC, que é a Base Curricular Nacional, e também o documento estadual, que é o Currículo Paulista, nós desenvolvemos projetos e ações para fazer com os alunos durante todo o ano letivo. Com base nesses documentos, nos parâmetros curriculares e também no Currículo Paulista, nós oferecemos às crianças esse projeto para pesquisa e também desenvolvimento do conhecimento científico. Então nós fazemos levantamento de conhecimentos prévios das crianças, curiosidades que elas têm sobre o mundo e também ações que já acontecem na escola, que são inseridas dentro do projeto. Existem duas ações que já ocorrem na escola e que estão inseridas nesse projeto, que são Escolas pelo Clima e também o projeto de tecnologia e robótica da Sala Multimaker. Como o projeto Pequenos Cientistas pode agregar com crianças de 4 e 5 anos dentro desses dois braços que já ocorrem dentro da escola. Bom, o projeto Pequenos Cientistas traz para as crianças esse movimento de, primeiro, quem sou no mundo? Como a criança atua como cidadão ou pequeno cidadão no mundo, as suas curiosidades sobre o corpo, sobre como eu existo, sobre a minha casa e sobre a minha família. Esses eixos estão dispostos na BNCC como o eu, o nós e o outro, a fala, pensamento e construção de pensamento científico. Então a criança traz todo o seu processo de vivência para a sala de aula. Como é a minha família na minha casa, como eu funciono dentro da minha estrutura familiar e da minha comunidade escolar e como o meu eu e o meu corpo está inserido neste contexto. Então a gente trabalha com as crianças o conhecimento das partes do corpo, das rodas de conversa, do protagonismo e da atuação da criança nessas situações. Isso também é ciência. E depois desse movimento, as crianças têm oportunidade também de construir com suas famílias atividades para trazer para a escola. Uma delas que nós construímos com a família foi a questão dos sentimentos. Como trabalhar os sentimentos das crianças e das famílias e depois desses dois contextos dentro do grupo escolar. Nós trabalhamos um livro chamado A Ansiedade e as crianças puderam associar a questão corporal e física, a respiração e a concentração através desse livro didático. E depois, a respiração está associada ao ar e ao vento, por que não? Então as crianças também foram conhecer um pouco do que é e como funciona a respiração e o vento. Então nós fizemos também uma experiência prática com as crianças na sala de aula, que é eles poderem trabalhar a respiração, o assoprar e disso gerar movimento. Olha como um eixo de conhecimento pode trazer e agregar tantas outras propostas dentro do mesmo contexto. Nós também trabalhamos com as crianças o ambiente em que vivemos, o meio em que vivemos e como agimos nele. Esse é um braço de um outro projeto chamado Escolas pelo Clima. Escolas pelo Clima traz pra gente a ideia de como hoje o clima está sendo afetado pelas ações humanas. Mas como crianças de 4 e 5 anos agregam nesse tema? É disso que nós vamos falar um pouquinho também. Crianças de 4 e 5 anos têm uma percepção de mundo, às vezes, muito mais amplificada do que o adulto, pois ela explora o mundo ao seu redor.
Então, nós levamos as crianças a fazer um roteiro, um tour pela escola e seu entorno para conhecer a área verde que nós temos ali. As árvores, os animais, os bichinhos de grama que moram por ali, e as crianças puderam catalogar esses animais, essas árvores, e também fazer um inventário da natureza, que é colher pequenas folhas, galhos, e aí nós fizemos uma atividade com esse inventário, que é registrar o que foi achado da parte da natureza da escola. Mas como crianças de 4 e 5 anos registram esse recolhimento desse material? Através de fala com a professora como escriba, no caso eu, fazendo a escrita da fala das crianças, também desenhos do que elas observaram. Elas puderam usar tablets e celulares dispostos na escola para fazer essa pesquisa, e também nós fizemos um painel de registro e colagem dessa atividade que as crianças realizaram. Bom, esses projetos e essas atividades desenvolvidas estão contidas nessa primeira parte do projeto Pequenos Cientistas, que tem uma continuação, que vocês vão ficar sabendo já já na parte do Pequenos Cientistas e Tecnologia. Sorocaba na Cultura. Aqui a gente começa cedo, porque Sorocaba tem pressa. Sorocaba está virando um verdadeiro canteiro de obras. A prefeitura conseguiu os recursos necessários e agora vai fazer obras que são aguardadas há décadas pelos sorocabanos. São obras de mobilidade que vão impactar positivamente na qualidade de vida de todos nós e, finalmente, colocar a cidade em um patamar à altura das melhores cidades do Brasil. Júnior, você cuida disso lá pra gente? Tá bom. Tá bom? Obrigado, viu? Nada. Tudo isso vai criar algum transtorno temporário e por isso a gente pede desculpas de verdade. Mas eu tenho certeza de que vocês vão gostar. Afinal, a nossa cidade merece ser a melhor. Sorocaba na Cultura. Vamos falar agora de ciência associada à robótica. O projeto Pequenos Cientistas traz para as crianças também essa associação de trabalhos com ciência e robótica e também atividades desenvolvidas junto com a família e na sala de aula. Aproveitando o aniversário de Sorocaba, desenvolvemos com as crianças uma atividade de conhecimento sobre pontos turísticos de Sorocaba e um ponto principal dentre eles, que é o Parque Tecnológico de Sorocaba. Desenvolvemos um trabalho de conhecimento e explicação sobre o que é o Parque Tecnológico de Sorocaba, onde ele se encontra e quais as atividades são desenvolvidas lá neste lugar. As crianças ficaram muito curiosas em saber e conhecer, assistiram vídeos sobre o lugar e também pudemos conversar, fazer levantamentos de conhecimentos prévios do que as crianças entendiam sobre tecnologia e robótica. Para dar continuidade a essa atividade, nós levamos as crianças ao espaço Multimaker que nós temos na nossa escola. Nesse espaço, as crianças puderam mexer nas mesas tablets e também na lousa digital para ter conhecimento das funcionalidades desses materiais e como a tecnologia agrega ao nosso conhecimento. Também realizamos com a família uma pesquisa sobre quais são as tecnologias que essas famílias usam em casa para obter conhecimento juntamente com as crianças nos seus momentos de estudo. Então, nós enviamos uma proposta. Por que não as crianças darem ideias
para construções de projetos futuros para a nossa tecnologia. Então, as crianças deram muitas ideias na roda de conversa sobre como desenvolver robôs, máquinas e brinquedos que pudessem favorecer a nossa vivência no futuro. E com a ajuda das famílias, as crianças colocaram essa ideia em prática. Eles construíram essas ideias. Por exemplo, robôs cozinheiros que cozinham sem ajuda de ninguém, robôs que possam guardar brinquedos, por exemplo, e ajudar a gente na sala no dia a dia. Nós também tivemos crianças que deram ideia de máquina de lavar animais. Como assim? O animal passa sujinho e sai limpinho. Olha que ideia maravilhosa. Você já pensou nisso? As crianças da nossa escola deram essa ideia. E foi um momento muito lúdico e também muito prático, porque a gente uniu a prática da tecnologia junto com a ludicidade da construção para as crianças. Esse projeto ainda está em desenvolvimento e a conclusão dele vai ser uma exposição na escola para que os pais venham na escola ver o resultado desse trabalho. Nós também recebemos a formação de robótica, como construir pequenos robôs de fácil construção com as crianças. E agora nós também desenvolveremos essa construção. São robozinhos de MDF, pequenos em madeira, com rodinha de plástico. Então nós também estamos recolhendo tampas de refrigerante que também poderiam ser descartadas e não serão descartadas ao meio ambiente para fazer parte do nosso projeto. E esse robozinho é construído em MDF com rodinhas de tampinha de plástico e ele se movimenta com ímã. As crianças vão colocar ímã e eles vão encostar um ímã no outro e fazer esse movimento do robô. As crianças também ainda estão em processo de construção desse robozinho. E como vamos concluir esse projeto na escola? Pretendemos fazer a exposição, como já foi dito, a participação das famílias e também com que as crianças façam um campeonato de corrida com esse robozinho, já que ele se movimenta através da atração do ímã. As crianças estão super ansiosas para que isso aconteça, pois esse tipo de conhecimento, ele pode ser adquirido e desenvolvido desde a educação infantil até o ensino médio e depois virar um campo de experiência, de estudos e até de trabalho. Então, o projeto Pequenos Cientistas, atrelado à tecnologia, dentro desse formato e dessa proposta, trouxe para as crianças nesse momento a experiência com a robótica, o desenvolvimento do robô, também o trabalho com as famílias e a conclusão com a exposição. Nesse período, as crianças estão desenvolvendo e trabalhando com esse material. Vai ser explorado depois esse material, as crianças poderão brincar com esse material, levar para casa e continuar com essas atividades no espaço familiar. Os pais também são pontos muito importantes na ajuda desse projeto, porque a participação deles junto com a criança traz motivação. Eles também ficam ansiosos para ver o que está acontecendo, como o projeto está caminhando na escola e a gente vai trocando informações e experiências. Os pais podem ter acesso às imagens e os vídeos gravados na escola através de um grupo de WhatsApp da família que a gente tem no celular da escola, que também não deixa de ser uma tecnologia e um acesso à comunicação com essas famílias. E eles também conseguem responder as pesquisas e participar, como foi dito no começo dessa explicação, agregando ao trabalho da escola e das crianças. As crianças puderam ter experiência, por exemplo, com o quente e frio.
água quente e frio, calor do corpo, temperatura externa e interna e como isso afeta o meio ambiente. Através de experiências na sala, por exemplo, nós fizemos uma experiência prática da criança colocar a garrafa com a bexiga na ponta, a garrafa PET, dentro da água quente e depois dentro da água fria. E as crianças puderam perceber nessa experiência que quando nós colocamos a garrafa PET dentro da água quente, a bexiga se enche. E quando nós colocamos na fria, a bexiga murcha. E num levantamento de conhecimento e experiência, o que as crianças trouxeram de devolutiva? Eles puderam perceber que com calor as coisas se expandem e com o frio as coisas se retraem. E trouxeram exemplos, por exemplo, do uso de roupa. No dia a dia, no calor, a gente usa menos roupa. E no frio, a gente usa mais roupa, coloca mais roupa para manter a temperatura do corpo. E também num passeio externo da escola, nós pudemos perceber que com a incidência do sol sobre nós e sobre a natureza, as coisas esquentam e podem aquecer a ponto de derreter. Assim acontece com o gelo e que torna depois água, né? Fica no seu estado líquido. Já no frio, as coisas secam, as folhas das árvores caem. E com essa observação, as crianças também fizeram registro desses momentos. Foi um momento muito interessante, uma curiosidade partida das crianças, em que a gente foi explorando e foi muito interessante nesse período. Sorocaba na cultura. Sorocaba tem sonhos, projetos e planos que há muitos anos estavam esquecidos. É um verdadeiro canteiro. Tudo isso vai criar algum transtorno temporário e por isso a gente pede desculpas de verdade. Mas eu tenho certeza de que vocês vão gostar. Afinal, a nossa cidade merece ser a melhor. Sorocaba tem força, tem garra e tem fé. Sorocaba tem festa. Agora ficou fácil regularizar suas dívidas com a Prefeitura de Sorocaba. Chegou o Super Refis. Com ele você tem descontos de até 100% na multa e até 95% nos juros. E ainda dá para parcelar em até 24 vezes. Mas corra, porque esse programa é por tempo limitado. Não perca a chance de regularizar suas dívidas e ficar de bem com o seu nome e com sua cidade. Super Refis, uma realização Prefeitura Municipal de Sorocaba. Sorocaba na cultura. E depois de todas essas experiências, a gente tem a conclusão. A gente consegue unir com as crianças o que nós não tínhamos de conhecimento, o que nós pensávamos que era. Depois, a nossa aprendizagem, os conhecimentos que nós obtivemos, juntando o que nós sabíamos com conhecimentos novos, nós produzimos novos conhecimentos e novos registros. As crianças de 4 e 5 anos geralmente se interessam muito por essa área. Crianças pequenas são muito interessadas de como a vida acontece em torno delas e por que elas fazem parte desse movimento. Trazer para a escola experiências práticas como essa da garrafa, como do vento, como da sombra. Você já percebeu a sua sombra? Na escola, nós trouxemos a experiência de como a luz do sol, batendo em nosso corpo, faz a sombra e faz o contorno do nosso corpo. Então as crianças puderam também desenhar o formato do corpo no chão, com giz, trabalhando a sombra, movimentos de dança de sombra, teatro de sombra, também linkado à experiência da ciência. A sombra e a luz são importantes para a vida na natureza, né? O dia e a noite, e as crianças conseguem, percebendo o dia e a noite, perceber o tempo cronologicamente, dias da semana, como se passam os dias e as horas, mês e ano, e como o nosso tempo está inserido, como nós contamos o tempo. Quanto tempo nós ficamos na escola? Quanto tempo nós ficamos com a família? Qual é o dia do nosso aniversário?
Isso também é tema científico dentro do nosso projeto, onde nós trabalhamos com as crianças a parte lúdica, para que depois elas consigam fazer a experienciação e os registros de forma tranquila e também registrar esses conhecimentos que elas obtiveram durante o processo de conhecimento. Falar do projeto Pequenos Cientistas e da conclusão dele na nossa comunidade escolar é uma alegria para nós e para a nossa escola. O projeto está inserido no bairro Montreal, na nossa escola Jaci Dourado Matielli, e lá nós estamos realizando todas essas ações que já foram faladas aqui para vocês. O objetivo desse projeto é aproximar as crianças da visão científica e do conhecimento científico, em que essas áreas muitas vezes não são interessantes ou não são tão exploradas na primeira infância. Crianças de 4 e 5 anos podem contribuir muito com essas ideias e nós exploramos isso lá na nossa escola. As crianças estão fazendo diferentes movimentos para que isso se realize, como pesquisas, exploração do ambiente, desenhos, registros, pesquisas com a família, acesso à tecnologia e também conhecimentos externos, como essa nossa pesquisa sobre o parque tecnológico. Trazer a conclusão desse projeto no final do ano letivo é muito importante. Nós temos a pretensão de ampliar também e interdisciplinarizar esse projeto com outras crianças de outras idades. O ensino fundamental de período integral que tem na nossa escola também participa com ações. Eles também tiveram o projeto de robótica e levaram esse projeto ao conhecimento das crianças do pré-1 e pré-2 de 4 e 5 anos. Eles construíram os robôs, os instrumentos dentro do projeto e depois dividiram essa experiência com os menores. E partiu daí também a curiosidade para que os menores quisessem trabalhar nesse movimento da sala multimaker e robótica. É muito importante que a nossa escola desenvolva pensamento científico com as crianças e também explore neles, dentro do projeto que a gente propõe, tudo que eles podem oferecer de acordo com a faixa etária, claro, com a mediação dos professores, com a coordenação da orientação pedagógica e com a participação da comunidade escolar. Então, o projeto Pequenos Cientistas traz para vocês toda a experienciação e também conhecimento de mundo que nós trabalhamos com as crianças de 4 e 5 anos. A nossa proposta é a formação do cidadão de forma integral e também o desenvolvimento humano, trazendo essas ideias e essas propostas, as curiosidades das crianças sobre o mundo e, principalmente, como nós podemos trabalhar e desenvolver, agregar os conhecimentos de crianças pequenas a temas que às vezes parecem complexos. Eu agradeço e até mais! Sorocaba na Cultura. Aqui a gente começa cedo, porque Sorocaba tem pressa. Sorocaba está virando um verdadeiro canteiro de obras. A Prefeitura conseguiu os recursos necessários e agora vai fazer obras que são aguardadas há décadas pelos sorocabanos. São obras de mobilidade que vão impactar positivamente na qualidade de vida de todos nós e, finalmente, colocar a cidade em um patamar à altura das melhores cidades do Brasil. Júnior, você cuida disso lá pra gente? Tá bom. Tá bom? Obrigado, viu? Nada. Tudo isso vai criar algum transtorno temporário e por isso a gente pede desculpas de verdade. Mas eu tenho certeza de que vocês vão gostar. Afinal, a nossa cidade merece ser a melhor. A cidade de Sorocaba está vivendo uma verdadeira revolução na área da educação. As escolas da rede municipal foram reformadas no padrão do projeto Escola Linda de Verdade. Receberam inéditos recursos tecnológicos com a instalação de lousas digitais, aquisição de tablets e Chromebooks.
Pela primeira vez na história, mais de 60 mil alunos receberam uniformes e ainda teremos mais 13 novas creches e 4 novas escolas do ensino fundamental. Prefeitura de Sorocaba, cidade humanizada e inovadora. Sorocaba tem sonhos, projetos e planos que há muitos anos estavam esquecidos. É um verdadeiro canteiro. Tudo isso vai criar algum transtorno temporário e por isso a gente pede desculpas de verdade. Mas eu tenho certeza de que vocês vão gostar. Afinal, a nossa cidade merece ser a melhor. Sorocaba tem força, tem garra e tem fé. Sorocaba tem pressa. Agora ficou fácil regularizar suas dívidas com a Prefeitura de Sorocaba. Chegou o Super Refis. Com ele você tem descontos de até 100% na multa e até 95% nos juros. E ainda dá para parcelar em até 24 vezes. Mas corra, porque esse programa é por tempo limitado. Não perca a chance de regularizar suas dívidas e ficar de bem com o seu nome e com sua cidade. Super Refis, uma realização Prefeitura Municipal de Sorocaba. As mudanças climáticas ameaçam o futuro da humanidade e para preservar o amanhã, temos que tomar uma atitude hoje. Nas escolas municipais de Sorocaba, essa preocupação existe e já virou matéria em sala de aula. Nesta escola, no Jardim Montreal, o desafio foi montar um folder para aumentar a conscientização sobre o meio ambiente. Saiu cada obra de arte. Os alunos pesquisaram durante semanas informações curiosas sobre a natureza. A pergunta no material era a mesma para todos os estudantes. Você sabia? Mas a resposta, cada um foi buscar a sua. A Maria Eduarda descobriu que o desenho interno do tronco das árvores pode revelar dados importantes. Eu descobri que tem como saber a idade do tronco com os riscos que aparecem nele. A circunferência dele vai mostrando a idade. Aí se você vai contando, aí você vai contando, aí mostra a idade. Nenhum outro organismo vive tanto quanto uma árvore. Eles são os organismos mais antigos da Terra e os que vivem mais. E sabendo disso, o que despertou em você? Poxa, uma árvore vive muito. Às vezes ela vai ver a minha vida, a vida dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. Deu um nó na sua cabeça? O que você achou disso? Eu achei interessante, porque com o tempo, às vezes vai crescendo, aí pode ver a origem da planta, aí depois você pode ver o resultado dela. E desmatar? O que representa o desmatamento diante desse conhecimento que você adquiriu? Aí se matar a planta, aí ela não vai mais viver mais, né? Acabou essa história linda. É. E é importante saber disso para preservar a natureza? Sim, porque conhecendo assim, a gente consegue proteger. Você achou legal um trabalho assim, de curiosidade? É legal, né? Uhum. É porque aí a gente fica alerta para as coisas que vai acontecer, desmatamento, essas coisas. Depois dessa pesquisa, nunca mais o Davi vai olhar para o céu da mesma maneira. Uma das coisas muito legais é que, é muito legal que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia nas praias. Mano, é muito grão. Não sei como existe mais estrela. E você já tinha reparado isso olhando para o céu? Não, porque só aparece algumas e não parece que tem tantas. O que mais você descobriu na sua pesquisa? Uma das curiosidades que, eu fiquei meio dúvida, assim, mas é que ela é assim. A montanha mais alta do mundo na natureza é Mauna Kea e não Monte Everest. E é legal, assim, pesquisar sobre coisas da natureza. O que isso muda na sua vida, sabendo dessas informações? Pra não poluir a natureza, né? Porque é errado. E é muito legal, porque, é da hora. É a nossa casa, né? É, literalmente. Porque se não fosse a natureza, o ar seria poluído. Tão bom a natureza.
A água sabemos que é fundamental para a nossa vida, mas a Isabela encontrou mais informações sobre esse elemento valioso. Eu pesquisei aí sobre a água, né? Aí eu descobri que a água é capaz de dissolver mais substâncias do que qualquer outro líquido, sendo considerada solvente universal. Então a água é muito mais do que você imaginava, né? Sim. E qual a importância de a gente preservar a água? Porque sem água, né, não tem vida. Sim, é muito importante, porque a água é um líquido que a gente toma banho, que a gente usa para muitas coisas. Preservar a água e também as nossas florestas, né, Gabriel? Pra, as flores não morrer, daí poluição, dessas coisas. Desmatamento, também chamado de desflorestamento, consiste na retirada da cobertura vegetal parcial ou total de um determinado lugar. Viu? E sem árvore, o que acontece com o ser humano? No oxigênio. Aí, né, fica com um ar ruim. Elas é que produzem, né, o oxigênio pra gente respirar, né? Sim. Quanto menos árvore, menos oxigênio pra gente. Quando você vê uma árvore, você cuida dela? O que você... Cuido. Eu já plantei também árvore, já dá água pra cuidar. A professora ficou surpresa com o nível de empenho dos alunos. Houve uma discussão inicial e aí então vamos pesquisar. E aí distribuímos o tablet e aí cada um foi para uma linha. Um falou sobre água, outro sobre a preservação das árvores, o outro sobre o lixo. E aí as trocas entre eles foi a coisa mais rica que deixa a professora cheia de orgulho. O que você sugeriu e eles estão desenvolvendo? A proposta é que eles façam um folder para distribuir na escola, contando as descobertas que eles tiveram através das pesquisas que eles realizaram na sala de aula. Tudo sobre o meio ambiente? Tudo sobre o meio ambiente. Quer dizer, isso é até um processo longo, né? Não foi um dia fez o folder, não. Teve toda uma pesquisa por trás, semanas, né, professora? Sim, foi acho que praticamente um mês de trabalho na leitura, na realização da pesquisa via internet, daí a escrita do que eles pesquisaram, a troca em sala de aula, para depois, a última etapa é o folder, que daí eles colocaram tudo que eles aprenderam e que eles trocaram em sala. E para onde vai esse folder? Vamos distribuir na escola. Conscientizando aqui os alunos daqui. Começa aqui, né? E eles serão multiplicadores. Sim, a ideia é que as novas gerações levem isso como regra de vida, né? Preservar o meio ambiente. Aqui a gente começa cedo, porque Sorocaba tem pressa. Sorocaba está virando um verdadeiro canteiro de obras. A prefeitura conseguiu os recursos necessários e agora vai fazer obras que são aguardadas há décadas pelos sorocabanos. São obras de mobilidade que vão impactar positivamente na qualidade de vida de todos nós e, finalmente, colocar a cidade em um patamar à altura das melhores cidades do Brasil. Júnior, você cuida disso lá pra gente? Tá bom. Tá bom? Obrigado, viu? Nada. Tudo isso vai criar algum transtorno temporário e por isso a gente pede desculpas de verdade. Mas eu tenho certeza de que vocês vão gostar. Afinal, a nossa cidade merece ser a melhor. O meio ambiente sempre teve muito espaço na escola, com atividades práticas e o envolvimento das famílias. O trabalho ambiental com a educação ambiental já acontece aqui na escola há vários anos. E a cada ano a gente vai ampliando, buscando mais parcerias, né? E as crianças, que aqui a gente atende de 4 até 11 anos, né? A gente faz um trabalho interdisciplinar com elas e isso sai dos muros da escola. Então elas levam para fora da escola, para suas famílias, né? As famílias também, quando vêm para o ambiente da escola, vivenciam isso, essa reutilização do lixo, essa reciclagem dos materiais, né? De forma que elas percebem que coisas podem ser usadas de maneira
produtivas ao invés de simplesmente ir para o lixo. Então, a gente acredita que de forma prática se aprende muito mais, né? Só estudar, só teoria, livro, não supera a vivência. A experiência é muito mais rica, né? Muito mais rica. Sai, como eu já disse, dos muros da escola, leva para a vida deles. E a intenção é que essa geração tenha uma consciência ambiental muito maior do que a nossa geração, né? Que isso seja real, vivido. E eles que vão construir o amanhã, né? Eles que deverão ser os protetores da natureza, né? Senão não vai ter futuro. Exatamente. A gente depende deles para o nosso futuro. Então, a gente precisa ajudá-los, né? Na pré-escola, os alunos ainda estão aprendendo a se expressar, mas já usam a reciclagem para construir robôs. O projeto Pequenos Cientistas da professora Itamara tem despertado nesses pequenos muita criatividade e o desejo de cuidar da natureza. Robô para mostrar? Deixa eu ver, Lívia, o seu. O meu material, ele é caixa de ovo mão e até garfinhos de plástico, que é a mão dele. E a caixa dele, que desliga e liga, é essa caixa em cima da cabeça dele. E os botões? Vira pra gente aqui ver do outro lado. Esses botões, os olhinhos, né? São feitos do quê? São feitos de balão e tampinha de garrafa. Como é que é o nome do seu robozinho? É robô cozinheiro que faz comida japonesa. E o que ele faz? Ele faz tudo mesmo? Faz tudo. Ele faz, tipo, macarrão japonês, faz sushi japonês, faz tudo japonês. E você acha que tem um robô assim no Japão? Sim. Mas é legal, né? Porque bateu uma fome, já pode chamar um amiguinho aí. Sim. E o que você achou de construir um robô? Que diferente! Foi bem legal. E o material do meu robô é caixa de leite com papel. Entendi. Então tudo isso ia pro lixo? Sim. E virou um robô? Sim. E o que você acha disso? Eu acho maravilhoso. Porque ajuda a natureza, né? Ajuda. E aí você tem um amiguinho agora? Sim. Tecnologia e preservação ambiental para um mundo melhor. Essa ideia partiu da própria curiosidade das crianças para trabalhar com pensamento científico, como desenvolver isso com crianças de 4 e 5 anos, trazendo para eles a ideia de que o lixo não é só lixo, não precisa virar lixo, a gente pode transformá-los, né? Eles viram aqui um trabalho que teve com as crianças maiores, vocês tiveram a oportunidade de entrevistá-los, as crianças estão trabalhando o meio ambiente, a reciclagem, e a gente trouxe esse trabalho interdisciplinar, jogou ideia também para as famílias, para eles nos ajudarem, juntamos esse material e eles desenvolveram em casa pequenos projetinhos, conhecendo um pouquinho do Parque Tecnológico de Sorocaba também, que desenvolve um trabalho de robótica. E aí nós construímos brinquedos, robôs, máquinas. A ideia partiu deles, né, com um levantamento de conhecimento prévio, de como eles poderiam fazer isso, ajudando com situações para o nosso futuro, no nosso cotidiano. E saiu cada ideia boa. Foi muito bacana, você viu? Eles falaram sobre brinquedos e robôs que pudessem nos ajudar, por exemplo, robôs cozinheiros, que guardam brinquedos, que recolhem coisas, robôs que nos fazem companhia, por exemplo, né? Então a gente vê que parte da criança também uma necessidade de participar ativamente de ações que melhorem o mundo mesmo. Muito bom. E você acha que essa mentalidade da reciclagem já é uma sementinha, envolver a família, já vai mudando aquela atmosfera ali de casa e vai multiplicando a informação?
Sim, é uma cultura da nossa escola fazer esse movimento, trazer essas ideias com Escolas pelo Clima e partilhar isso na comunidade escolar, começando ali plantando a sementinha nas crianças aqui na escola, levando para casa com a participação dos pais. E detalhe, todo esse trabalho vai ser exposto e no dia da família que a gente vai ter aqui na escola, os pais poderão vir, fotografar, brincar com as crianças, com esses robôs. Então, essa semente, ela é plantada aqui na escola, mas ela germina lá no campo familiar. Esses pequenos inventores criaram soluções interessantes e construíram robôs que vão ajudar no dia a dia da realidade deles. Esse aí vai servir de guarda-treco. O meu robô é do tamanho da minha perna e do meu pé. Meu Deus, o nome dele é Robô Guarda-Treco. Por que você fez assim? O que você vai guardar nele? Eu guardo minhas canetas e guardo meus negócios de trabalho da minha escola. Deixa eu ver se ele tem espaço para tudo isso. Nossa, gente, é muito grande. Olha, eu falo a coisa que meus robôs falam pra eu conseguir entender, porque eu sempre brinco outra noite, o meu robô sempre faz as coisas dessa. E olha, quando eu pego pizza, ele aparece. Pizza, robô? Não, é sério? Sério, olha aqui dentro da... Gente, apareceu uma pizza aqui. É só pedir pra ele? Sim. Gente, esse robô, eu vou querer um desses em casa. E me conta uma coisa, foi legal construir esse robô? Ele é feito do quê? Ele é feito de plástico, meu pai pintou com tinta azul. E aí pôs uma caixinha de perfume do São Paulino. Ele é São Paulino, o robô? Sim, só tem essa aqui, ó. Só é pra guardar minha casa, as minhas cadeiras de São Paulino e também minhas caixas, só pra contar. A Luísa pensou em ter uma companhia para não ficar sozinha. Que tal um robô de estimação? E ela tem nome, se chama Bela. Que fofura! Então quem que é essa aí no seu colo? É a Bela, ela é minha amiga. É um robô de companhia, a Bela? É um robô de companhia. E a Beatriz teve uma ideia para apagar o fogo sem arriscar a vida dos bombeiros. Que tal se um robô fizesse esse papel? Que robô é esse? É o bombeiro. Robô bombeiro, o que ele faz? Ele apaga todos os mantimentos que pegam fogo. Então ele vem com vários jatos d'água? Sim, vem com 3. Nossa, que legal, hein? E ele, pelo jeito, ele cuida da natureza, né? Sim. Por que é importante ter um robô bombeiro? É muito importante para apagar as coisas. Você acha importante o trabalho dos bombeiros? Sim. Porque tem uma mangueira e daí desliga e daí sai a água. E o bombeiro, ele passa perigo para apagar o fogo, né? Já o robô, ele poderia passar esse perigo no lugar do bombeiro. Sim. Por que é importante cuidar da natureza? Importante porque a natureza se vive. Para a natureza continuar viva, né? É, porque senão elas morrem, daí a gente fica sem natureza. Respeita a Beatriz que a ideia foi ótima. É dessas cabecinhas aí que vão sair as soluções para um amanhã inovador e mais sustentável para todos nós. Aqui a gente começa cedo, porque Sorocaba tem pressa. Sorocaba está virando um verdadeiro canteiro de obras. A prefeitura conseguiu os recursos necessários e agora vai fazer obras que são aguardadas há décadas pelos sorocabanos. São obras de mobilidade
que vão impactar positivamente na qualidade de vida de todos nós e, finalmente, colocar a cidade em um patamar à altura das melhores cidades do Brasil. Júnior, você cuida disso lá pra gente? Tá bom. Tá bom? Obrigado, viu? Nada. Tudo isso vai criar algum transtorno temporário e por isso a gente pede desculpas de verdade. Mas eu tenho certeza de que vocês vão gostar. Afinal, a nossa cidade merece ser a melhor. A cidade de Sorocaba está vivendo uma verdadeira revolução na área da educação. As escolas da rede municipal foram reformadas no padrão do projeto Escola Linda de Verdade. Receberam inéditos recursos tecnológicos com a instalação de lousas digitais, aquisição de tablets e Chromebooks. Pela primeira vez na história, mais de 60 mil alunos receberam uniformes e ainda teremos mais 13 novas creches e 4 novas escolas do ensino fundamental. Prefeitura de Sorocaba, cidade humanizada e inovadora. Sorocaba tem sonhos, projetos e planos que há muitos anos estavam esquecidos. É um verdadeiro canteiro. Tudo isso vai criar algum transtorno temporário e por isso a gente pede desculpas de verdade. Mas eu tenho certeza de que vocês vão gostar. Afinal, a nossa cidade merece ser a melhor. Sorocaba tem força, tem garra e tem fé. Sorocaba tem pressa. Agora ficou fácil regularizar suas dívidas com a Prefeitura de Sorocaba. Chegou o Super Refis. Com ele você tem descontos de até 100% na multa e até 95% nos juros. E ainda dá para parcelar em até 24 vezes. Mas corra, porque esse programa é por tempo limitado. Não perca a chance de regularizar suas dívidas e ficar de bem com o seu nome e com sua cidade. Super Refis, uma realização Prefeitura Municipal de Sorocaba. Já imaginou uma aula de ciência e tecnologia em cima de 4 rodas? Essa é a proposta do ônibus PTS nas escolas. O veículo percorre as unidades de ensino, levando inovação para milhares de alunos. A parceria entre a Rede Municipal de Ensino de Sorocaba e o Parque Tecnológico da cidade é o encontro entre a geração de nativos digitais com a linguagem que já domina o planeta. Esse foi um projeto que nós lançamos em 2021, né? Justamente a ideia era nós trazermos para as crianças do Fundamental 2 um pouco disso, o que é essa tecnologia, o que é uma programação, o que é uma lógica. E aí com os nossos parceiros, né, nós conseguimos esse ônibus junto com a FATEC, junto com a UNIC, que é o pessoal do BRT, e a gente transformou esse ônibus numa sala de aula, onde nós vamos até a escola, isso tudo em conjunto com a Secretaria de Educação. Nós levamos para essas crianças do Fundamental 2 um pouco desse conhecimento, né, de programação, lógica, né? Isso, né, é o que a gente vai tentar despertar nessas crianças essa vontade de conhecer cada vez mais a inovação. Pois é, a gente está no século XXI, todo mundo fala em ChatGPT, linguagem virtual, a gente vive essa realidade e essas crianças são nativas digitais. Qual a importância de falar essa linguagem da inovação para as novas profissões, para o futuro do mercado? Exatamente isso, né? Porque nós entendemos que a base, né, nós trabalhamos a base, ou seja, as crianças, né, para que elas já comecem a entender esse mundo que elas vivem. Né? Justamente essa a finalidade. Para quê? Para que elas possam crescer já nesse entendimento que é a inovação, que é o chatbox, o que tudo isso, né? E ela possa, quem sabe, daqui para frente a gente ter pessoas ou adultos que possam nos ajudar a gente se desenvolver cada vez mais no nosso país, né? Por isso que isso já tem que fazer parte da disciplina, né? Não resta dúvida, né? É isso que a gente tentou levar para a secretaria, né? A gente entende o currículo que existe, mas isso extracurricular a gente pode contribuir, né? Para que essas crianças possam conhecer pelo menos o básico, né? Do que está acontecendo no mundo hoje.
E aí o ônibus estaciona aqui, mas elas também eventualmente vão até o parque. Ali tem que virar um quintal delas, porque no futuro elas vão estar ali também. É exatamente isso. Então o ônibus vem aqui, fica o dia inteiro, atendendo crianças sempre no contraturno, né? Onde elas têm todo esse trabalho feito juntamente com o SESI, que nos ajuda bastante nessa atividade. E depois nós fazemos algumas programações para que essas crianças vão até o Parque Tecnológico, no nosso Fab Lab, e ali nós construímos com eles os pequenos robôs, né, dentro daquilo que eles aprenderam no ônibus, e eles levam para casa, né? Isso que é a ideia, eles realmente se inteirarem de tudo isso e participarem da criação. E vocês devem ampliar o projeto, né? Estão com planos. Não resta dúvida, a gente quer levar isso até o fundamental, já estamos no fundamental, queremos levar para o curso médio, e aí vamos entrar numa área de gamificação, tudo isso para os jovens, e em breve nós vamos ter novidade, tenho certeza disso. Assim que os estudantes sobem no ônibus, entram em uma nova dimensão. É muito legal, porque é um ônibus, quebra um pouco a rotina, é bem diferente, bem legal por conta dos computadores. E também é bem diferente por conta de, 9 horas da manhã, bem cedo, quebra um pouquinho a rotina mesmo, bem diferente. E por que é legal aprender essas inovações? Porque, eu nunca aprendi, nunca tive a oportunidade, mas agora eu tô tendo. Pode parecer assustador no primeiro momento, mas logo eles mergulham nessa onda tecnológica. Ele vai explicando pra gente, a gente fica com um pouco de medo, pensando, é muito difícil, mas depois que a gente vai pegando o jeito, a gente vai vendo assim como é que é, e a gente vai e consegue fazer e fala assim, nossa, eu gostei, quero fazer de novo. E vai dando uma alegria de dominar a técnica? Sim, a gente fica muito feliz e alegre de ter conseguido mais um passo. E você, quando chega em casa, conta pros seus pais, olha, aprendi isso. Sim, eu conto, eu conto tudo pra eles, falo que a gente aprendeu hoje, sobre... Hoje a gente tá aprendendo sobre... Olha aqui, a gente tá aprendendo do nível de luz, dos postes, que não... A gente pensava, né, que eram os botões que acendiam, mas não, é pura tecnologia mesmo. Por trás tem inovação. A gente não imaginava nisso, não pensava que era tanto assim, mas, né? E você agora vai ficar de olho em tudo e vai questionar e falar, isso deve ter tecnologia. Sim, realmente. A aula tecnológica dentro do ônibus é, de longe, uma das mais queridas pelos alunos. Quando chega o dia, eu fico muito ansioso para começar as aulas. O conteúdo das aulas é de responsabilidade do SESI, parceiro do projeto. O curso que a gente aplica em parceria com o PTS, ele é uma adaptação do curso da BBC, que é justamente uma fundação junto com a Microsoft que criou essa placa que é a Microbit, que a gente utiliza nas aulas, né, como um hardware, e a gente procurou autorização para fazer essa adaptação, trazer para o português, para o nosso contexto aqui do Brasil, poder estar trazendo para os estudantes daí, introdução à programação e robótica de maneira lúdica. BBC de Londres, então. Exatamente, aquela que a gente conhece às vezes, né, como documentários ou a própria televisão, eles têm uma divisão que é de educação, que tem essa proposta de trazer a programação e robótica para os estudantes do ensino fundamental. Que incrível! Agora, esses conceitos, né, de programação, e essas aulas para os alunos que já são nativos digitais é a melhor combinação, né? Isso. Eles já têm o domínio da tecnologia, então eles já sabem mexer em smartphone, tablet, já sabem até inclusive mudar, às vezes, configurações que a gente tem dificuldade. E a gente procura trazer nessa introdução à programação e robótica o quê? O contexto de como as coisas funcionam. Então o aluno vai entender justamente como a máquina, como que o smartphone pega sinais como, por exemplo, na câmera, no touch e transformam isso em ações dentro daquele equipamento. Por que é importante preparar essa galerinha aí para o futuro que já é o presente, né? A computação está aí, a programação está aí, não tem como mais viver sem ela. Justamente, acho que a sua pergunta já traz um pouco da resposta, que é, a partir do momento que eles são nativos digitais, eles têm o conhecimento daquele equipamento, só que como fazer um bom uso, inclusive depois se eles quiserem atuar na área, eles vão ser usuários e podem ser as pessoas que vão ser programadores, que vão inclusive fazer esses novos equipamentos. Então é extremamente importante que, no mínimo, eles entendam o que é aquele equipamento, o que dá para fazer e consigam utilizar aquilo de maneira ética. E vocês têm visto esse despertar? Muitos alunos assim estão dando um show e realmente surpreendendo você?
Sim, inclusive a gente está indo nas escolas, tem aluno que num primeiro momento acha um pouco mais difícil, né, aquele começo assim, né, de mexer, de programar, e depois com o tempo eles já estão fazendo músicas, porque a gente busca trabalhar com a programação robótica com coisas que eles têm no cotidiano. Então a gente trabalha com música, tem uma aula que a gente trabalha com contador de passos, que muitos às vezes já viram que é um smartwatch, mas não sabe como funciona. Então, dessa maneira bem lúdica, a gente vai buscando trazer esse conteúdo e no final, muitos deles querem inclusive fazer o curso de novo, mesmo vendo o mesmo conteúdo, para poder estar vivenciando essa robótica no dia a dia. Os alunos se surpreendem com esse mundo de novas possibilidades. Eu nunca tinha escutado sobre isso. Aí eu cheguei aqui e no começo eu não consegui entender. Aí eu fui indo explicando e eu já entendi, agora eu tô melhor nessas coisas. Agora qualquer coisa, tipo, pra mandar um currículo, tem que ser pela internet, tem que ser tudo, por e-mail. Aí a gente vem aqui pra aprender sobre isso. No ônibus PTS na escola, os alunos aprendem introdução à programação de robótica, mas com conceitos fáceis de entender. É que o professor explica como esse conhecimento está presente em situações do dia a dia. O desafio, né, é a pergunta, né, um cotidiano, a gente desde pequeno vê quem acende a luz do poste, né? Então essa é a pergunta inicial e muitos ou já sabem, tem alguma coisa lá que liga, não, é o homem da companhia que liga. Então tem várias respostas, várias criatividades, né? E aí a gente demonstra, né, que na verdade existe um sensor lá que faz a medida da intensidade da luz, que quando se escurece, ele fala, liga a luz. Quando amanhece, fica claro, apague a luz, né? Isso é programação. Isso é programação e a gente reproduz isso junto com eles. E aí eles vão entendendo que a programação está mais presente no dia a dia do que muitos imaginam. Exato. Outro exemplo que a gente também trabalha, mas aí não é tão possível aqui com a plaquinha, mas vamos tomar banho, na hora de tomar banho. Liguei o chuveiro, vou tomar banho em água fria? Não. Coloca a mão primeiro, depois que está quente, se está temperatura agradável, eu entro para tomar banho. Se não está agradável, eu vou ajustando a água até a temperatura ficar agradável. Legal. Agora, essa coisa de sair da sala de aula e vir para uma sala de aula diferente é interessante, chama a atenção, né? Demais. No primeiro dia eles queriam até andar de ônibus, achavam que ia andar de ônibus, né? Infelizmente a gente não pode andar, mas para eles é tudo novidade, é maravilhoso. Até para nós mesmo é um grande desafio. Na tela do computador, os estudantes programam a iluminação dos postes e passam a entender a ciência que existe por trás dessa realidade que parece ser tão complexa na cabecinha deles. Eu, achei que era alguém, meio que contratado, assim, da prefeitura e ficavam dentro de uma sala cheia, sabe aquelas salas lá que é cheia de botões, isso, aquilo tipo máquina de DJ, que é cheia de botões. Eu achei que daí tinha botão pra cada coisa, assim, daí apertava, mas eu não imaginava que, não era isso. E é o quê? É programação, nós nem imaginamos que a internet tá assim tão presente, né, na nossa vida. Eu tô imaginando o trabalho que ia ser apertar botão por botão, hein? Pra acender os postes. Verdade. E é legal descobrir isso, né? Porque vocês vão desvendando mistérios. É muito legal, é coisa nova que nós, nem imaginava que nós ia aprender, que nós ia ficar sabendo. E pra você ver, na nossa mente era coisa muito diferente do que é mesmo a verdade. Eu tô amando. Imagine, nós, assim, que nem pensava nisso, daqui a pouco já tá fazendo um robô. Eu quero muito trabalhar com isso. Depois que eu comecei a conhecer mais esse trabalho, é muito legal. Se você vê, as coisas que nós faz, é muito top. Não tem limite, né? Sim. A cidade de Sorocaba está vivendo uma verdadeira revolução na área da educação. As escolas da rede municipal foram reformadas no padrão do projeto Escola Linda de Verdade. Receberam inéditos recursos tecnológicos com a instalação de lousas digitais, aquisição de tablets e Chromebooks.
Pela primeira vez na história, mais de 60 mil alunos receberam uniformes e ainda teremos mais 13 novas creches e 4 novas escolas do ensino fundamental. Prefeitura de Sorocaba, cidade humanizada e inovadora. Sorocaba tem sonhos, projetos e planos que há muitos anos estavam esquecidos. É um verdadeiro canteiro. Tudo isso vai criar algum transtorno temporário e por isso a gente pede desculpas de verdade. Mas eu tenho certeza de que vocês vão gostar. Afinal, a nossa cidade merece ser a melhor. Sorocaba tem força, tem garra e tem fé. Sorocaba tem pressa. Agora ficou fácil regularizar suas dívidas com a Prefeitura de Sorocaba. Chegou o Super Refis. Com ele você tem descontos de até 100% na multa e até 95% nos juros. E ainda dá para parcelar em até 24 vezes. Mas corra, porque esse programa é por tempo limitado. Não perca a chance de regularizar suas dívidas e ficar de bem com o seu nome e com sua cidade. Super Refis, uma realização Prefeitura Municipal de Sorocaba.